Existem 66 livros que compõem o cânone das Escrituras, e ele foi concluído com o livro de Apocalipse. E não há melhor maneira de concluir a Bíblia do que com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é escrito para nós, para revelar as coisas que estão por vir. Quais são algumas das coisas que ele revela para nós? Ele nos revela Jesus Cristo, Apocalipse 1, 12 e 14. Então, eu me virei para ver a voz que falava comigo, e tendo-me virado, vi 7 candelabros de ouro e no meio dos 7 candelabros um semelhante ao filho do homem vestido com uma veste até os pés e cingido ao peito com uma banda de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã e brancos como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Apocalipse nos revela o Eterno, o Senhor Jesus Cristo, o da eternidade à eternidade. O Senhor Jesus Cristo não teve um começo em Belém da Judéia, ele é o Eterno, o juiz e o rei. Ele é Deus Todo-Poderoso, o juiz e governante, ele sempre esteve aqui e para sempre estará aqui, e é onde o livro de Apocalipse começa, identificando Cristo e colocando-o em seu lugar correto como Deus e revelando quem ele realmente é. Se você realmente quiser saber quem Jesus Cristo é, vá para o livro de Apocalipse. No Apocalipse 4, o trono no céu nos é revelado. Quando João diz, imediatamente, eu estava no Espírito, e eis o trono posto no céu, e aquele que estava sentado no trono, e ele que estava sentado ali era como uma jaspe e uma pedra sardônica na aparência, e havia um arco-íris ao redor do trono na aparência como uma esmeralda, e ao redor do trono de Deus estavam os 4 seres viventes, cada um com 6 asas, cheios de olhos ao redor e por dentro, e eles não descansam dia e noite, dizendo, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. No Apocalipse 6 até o 8, vemos os selos sendo abertos um após o outro, e a terra verá um tempo como nunca antes. No Apocalipse 8, o 7º selo é aberto e algo estranho acontece. Esta é a única vez registrada na Bíblia onde isso vai acontecer. Todo o céu ficará em silêncio por cerca de meia hora, silêncio completo e absoluto. Todos os inúmeros anjos e os santos de Deus que estão agora no céu todos ficarão em silêncio por meia hora. Por quê? Porque as trombetas estão prestes a soar na terra e por 30 minutos todo o céu está em silêncio. E então, finalmente, Apocalipse 8, 2, 6 diz, e eu vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. Então, outro anjo, tendo um incensário de ouro, veio e ficou junto ao altar, ele recebeu muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso, com as orações dos santos, subiu diante de Deus, da mão do anjo. Então, o anjo pegou o incensário, o encheu com fogo do altar, e jogou-o na terra, e houve ruídos, trovões, relâmpagos, e um terremoto. E então vemos as trombetas sendo sopradas. A primeira trombeta fez com que a vegetação fosse atingida, e 1/3 das árvores foram queimadas, e toda a grama verde foi queimada. A segunda trombeta fez com que os mares fossem atingidos. João viu o segundo anjo tocando sua trombeta, e algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado ao mar. A terceira trombeta fez com que as águas fossem atingidas. Então, o terceiro anjo tocou, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. A quarta trombeta afetou os céus, Apocalipse 9 versículo 12, então, o quarto anjo tocou, e 1/3 do sol foi atingido, e 1/3 da lua, e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles fossem escurecidos, 1/3 do dia não brilhou, e igualmente a noite. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com uma voz alta, ai, 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 para os habitantes da terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Então, a quinta trombeta de Apolion, o destruidor, foi solta. Não é de se admirar que o céu tenha ficado em silêncio por meia hora. Então,
Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para soar, e os 7 anjos soarão cada trombeta, um por um, e cada trombeta está associada a um evento importante. Este é o motivo pelo qual todo o céu está em silêncio. O céu sabe o que as 7 trombetas significam. Por exemplo, a 5ª trombeta será a liberação dos gafanhotos do abismo. E então, quando chegamos ao Apocalipse 13 e 14, que é o que estamos analisando hoje, fala de um tempo que você não pode comprar e não pode vender. Na primeira parte do livro de Apocalipse, está se desdobrando diante de nossos olhos. Falamos do fato de que algo surgirá das profundezas do mar e tomará o centro do palco na história humana. João viu uma besta surgindo do mar, que era a 6ª de 7 figuras principais descritas nesta parte do Apocalipse. Ele é a força, o Messias, o homem do pecado, o filho da perdição, conhecido como Anticristo. Nós mencionamos brevemente uma segunda besta que virá das profundezas da terra, e é isso que estaremos olhando hoje. Apocalipse 13, 11 e 12 nos relata: Então vi outra besta subindo da terra, e ela tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. João viu outra besta. Esta segunda besta é o 7º personagem dominante descrito nesta parte do Apocalipse. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Esta besta estava surgindo da terra. Muitos professores da Bíblia, se não a maioria, veem a primeira besta, a besta do mar, como Anticristo, e a maioria concorda que a segunda besta é o falso profeta. No entanto, nenhuma dessas bestas é especificamente nomeada no livro de Apocalipse, então essa designação não é crucial e ninguém deve ser dogmático sobre identificá-las. Mas sabemos que ambas são contra Cristo. A missão da segunda besta, como descrito em Apocalipse 13 versículo 12, é fazer com que a terra e aqueles que nela habitam adorem a primeira besta. O trabalho desta besta é fazer com que o povo adore a primeira besta. Note a palavra adorar, essa é a verdadeira mensagem aqui que devemos nos apegar a este sermão, adorar. A segunda besta fez as pessoas adorarem a primeira besta. Apocalipse 13, 16 e 17 revela claramente que o centro de atração é a adoração. Esta guerra é basicamente uma batalha de quem devemos adorar. Ela diz e faz com que todos, tanto pequenos como grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou em suas testas e que ninguém pudesse comprar ou vender a menos que tivesse a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. A besta, cujo objetivo é promover o interesse do diabo, vai obrigar a todos a receberem uma marca pela qual serão identificados com a besta. Isso não será opcional, já que muitos que se recusam a aceitar a marca da besta não poderão comprar ou vender. A questão central é a adoração. As duas bestas gostariam que toda a humanidade se concentrasse nelas para que elas possam se tornar objeto de adoração. As bestas querem impedir que todos de adorar o único e verdadeiro Deus, mas os cristãos que estarão vivendo nesse período serão obrigados a se agarrar. Eles serão obrigados a colocar sua fé em Deus, mesmo em circunstâncias impossíveis como essas. Pessoas estarão frente a frente com a opção de ter que escolher quem exatamente eles servirão, ou a Deus ou ao diabo. Neste ponto, ninguém pode fingir estar servindo a Deus enquanto ele ou ela não está, porque você tem que escolher entre duas opções que claramente revelarão sua posição. É tudo sobre adoração, esse é o tema central. É surpreendente que no próximo capítulo, após a revelação das duas bestas, João viu 3 anjos que foram enviados por Deus para evangelizar o Evangelho eterno. O período de operação da besta será uma temporada difícil para os crentes que estarão na terra naquele tempo, e isso é um eufemismo. Ao longo dos séculos, nenhuma quantidade de perseguição que surgiu contra a igreja foi capaz de obstruir com sucesso a disseminação do Evangelho. 3 anjos serão enviados para realizar a missão de evangelizar o mundo. Apocalipse 14, 6, 7
registra a missão do primeiro anjo. Então eu vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, para todas as nações, tribos, línguas e povos, e dizendo com uma voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu julgamento chegou. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo trouxe o evangelho eterno não apenas para um conjunto de pessoas, mas para todos os habitantes da terra. Os pecadores não terão desculpa por não terem ouvido o evangelho, porque a voz deste anjo será tão alta que todos ouvirão. Eu não sei como, mas esse anjo vai comunicar de uma maneira em que todos, em todos os idiomas, serão capazes de entendê-lo. O diabo tem enganado e endurecido tanto os corações das pessoas ao ponto que, mesmo depois que um anjo proclamou o evangelho para eles, eles ainda não se arrependerão de seus pecados. Imagine ver um anjo e ainda não acreditar no evangelho, ouvir e ver um anjo voar sobre você, mas não prestar atenção nesse aviso. Esta é a própria razão pela qual o julgamento de Deus sobre os pecadores será justificado. Observe que o primeiro anjo proclamou que os habitantes da terra deveriam temer a Deus e adorá-lo. Então a batalha é a de adoração. As bestas querem se tornar objeto de adoração. Para conseguir isso, eles vão encorajar a marca da besta. O anjo também advertiu os habitantes da terra sobre o julgamento de Deus, pedindo-lhes que temessem a Deus e dirigissem sua adoração a Ele. Esta é a razão pela qual os crentes devem manter sua posição e se recusar a dirigir sua adoração a nenhum outro além de Deus. O segundo anjo proclamou a queda de Babilônia, a cidade que fez muitas nações caírem. Babilônia terá que incorrer na ira de Deus porque não apenas ela era perversa, ela também perverteu outras nações. A mensagem do terceiro anjo também é semelhante à do primeiro anjo. Apocalipse 14, 9 e 10 relata: então seguiu-os um terceiro anjo, dizendo com uma voz alta: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, então ele mesmo também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado com toda a sua força no cálice da sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O terceiro anjo reitera que qualquer pessoa que adorar a besta incorrerá na ira de Deus, pois Deus enviou 2 anjos de 3 para declarar que ele é o único digno de ser louvado. Então a questão de quem adorar é séria. Deus odeia a idolatria, ele não tem tolerância para isso. Qualquer pessoa que receber a marca da besta, seja em sua testa ou em sua mão, está automaticamente alistada para a destruição eterna. Aqueles que escolhem adorar a besta não terão descanso para sempre, como é dito na Bíblia. A batalha de quem adorar antecede a criação do mundo. Tudo começou do céu antes da existência da humanidade. O diabo sempre tentou usurpar a adoração que deveria ser dirigida a Deus para si mesmo. Lembre-se de que o diabo pediu a Jesus para se prostrar e adorá-lo, com a promessa de lhe dar todas as glórias deste mundo. Mas Jesus calou sua boca com a palavra de Deus. Inicialmente, Deus fez o diabo como um arcanjo que estava encarregado da adoração. Ele estava muito perto do trono de Deus, e sua tarefa era adorar a Deus para sempre. No entanto, o orgulho foi encontrado no diabo, e seu plano de levantar seu trono acima do trono de Deus foi descoberto. Isso ele pensou em fazer para que ele pudesse se tornar objeto de adoração. Uma vez que o diabo falhou em seus planos, ele foi lançado na terra, onde ele enganou Adão e Eva e tentou virar o coração da raça humana inteira para si mesmo. Os crentes não devem ser ignorantes dos dispositivos do diabo. Deus governa e reina supremo sobre o universo inteiro. Aqueles que se colocam ao lado de Deus nunca se arrependerão de ter que fazê-lo. A profecia das 2 bestas ainda está por se cumprir. Então você vê que o problema aqui está relacionado com a adoração. O diabo sempre esteve atrás da adoração.